Senhor, meus queridos irmãos, estamos reunidos novamente em nome do Senhor para fazermos esse culto online, culto que vai atingir certamente os corações de todos os ouvintes, os irmãos que moram aqui em Morumbi e também no Brasil, em qualquer parte do mundo onde esse evangelho é pregado. Nós agradecemos essa oportunidade de poder estar cooperando com esta igreja amada de Cristo. E vamos então fazer essa oração, dando abertura desse culto nessa noite. Querido Jesus, Mestre amado, estamos humildemente rendidos aos teus pés para te agradecer por esse privilégio que temos de estar reunidos em teu nome santo para fazer esse culto, para que possamos chegar aos lares de cada um que tem fome e sede de justiça. Abençoa cada família, abençoa cada casal, cada criança que estão nos ouvindo, que possam estar atentos à tua palavra e sendo alimentados espiritualmente. Jesus, nós te louvamos por esse privilégio, Mestre amado. Agora nós entregamos essa oração em teu nome santo para que tu possa nos ouvir, não pelo nosso mérito, mas pelas multidões das tuas misericórdias. Amém. Mas agora vamos ouvir a missionária Noemi, que vai estar lendo a palavra do Senhor. Primeiramente, quero saudar a todos os queridos irmãos com a doce paz do Senhor e todos os ouvintes que estão colaborando em ouvir essa palavra de Deus. E eu convido a todos para ler a palavra de Deus junto conosco. Vamos ler em Efésios, capítulo 1, primeiro, a partir do verso 3 em diante. Esse versículo 3 diz o seguinte: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vemos, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que neste livro, Efésios, foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Efésios, né? Então, ele falando sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, que é o autor da nossa redenção, e ele também é a cabeça da igreja. Então, aí ele fala aqui que é bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o qual nos abençoou, não com poucas bênçãos, mas com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais com Cristo. E ele então está explicando aqui também que nós temos não só a Jesus Cristo que morreu por nós, mas o Espírito Santo que está conosco para nos ajudar a vencer o mundo, vencer a nós mesmos, vencer o pecado e sermos usados, que Ele que nos
da graça e unção para ser usado no reino de Deus. Assim, e também que o Espírito Santo é quem nos santifica. Aqui nós vemos que o Espírito Santo é quem nos faz lembrar da palavra de Deus e também nos santifica. Temos ali o santificador da palavra, das nossas vidas, que é o sangue de Jesus, que nos lava, nos limpa e purifica todo pecado. E temos também a palavra de Deus, esta Bíblia Sagrada, que é a palavra, quando nós lemos, ouvimos e temos fé nela, ela também nos santifica. Porque Jesus disse certa vez, vós sois santos pela palavra, vós sois santificados pela palavra que vos tenho falado. E assim, e o Espírito Santo nos santifica. Assim que Deus os abençoe, que todos nós sejamos santificados pelo poder do seu nome, do seu Espírito, da sua palavra, que nos edifique a sua palavra esta tarde e abençoe a todos que tiverem ouvido, que possam ser edificados com a graça de Deus. Nesse momento, convido a todos para estarmos cantando o hino de número 186, o hino da harpa cristã. Fala do nosso andar com Jesus Cristo, né? Aquele que, como nós participamos da leitura bíblica nesse momento, nesta noite, onde foi lido que Cristo é a nossa redenção, a nossa salvação, e também nós nos comprometemos a andar nele, andar com Cristo. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. E Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É bom adorar Deus, é bom louvar, cantar louvores. A palavra de Deus diz que está alguém entre vós alegre, entoe louvores ao Senhor. Isso faz muito bem. E se alguém está necessitado, ou talvez até triste, a mesma palavra diz, ore ao Senhor. Eu quero vos convidar a uma rápida meditação ainda do texto que foi lido, proposto pela missionária Noemi, lido por todos nós aqui na mesa. Eu quero propor aqui estarmos lendo no próprio livro de Efésios, capítulo 1 e o versículo 3, apenas para dar ênfase numa expressão. Diz assim o texto: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos vivendo dias, eu diria que o mundo, no novo século, tem vivido uma época
em que há necessidade de se valorizar mais os valores espirituais. O ser humano tem vivido em função de que, por estarmos no século de tantos avanços tecnológicos, no século de uma certa prosperidade geral. A gente fala em pobreza, mas de um modo geral, o mundo moderno é um mundo onde se vive com muito mais qualidade de vida. Se pegarmos uma época da Idade Média e pegar o tempo de que estamos vivendo no século XXI, nós vamos perceber que existe o padrão geral, médio das pessoas, ele é muito mais qualidade, né? Vivemos a época onde se tem tudo que se imaginar no campo tecnológico, da computação, da internet, das redes sociais, na área da medicina, tantos avanços, e na área da tecnologia automobilística, aviação, ou seja, locomoção de um modo geral, trens, metrôs, tudo isso trouxe um conforto geral, e esse conforto geral sempre no sentido do bem-estar do ser humano, da entidade física. E nós não somos só uma instituição física. Nosso ser é composto de corpo, alma e espírito. Nós temos uma porção física, que é o corpo, mas temos também duas porções de ordem espiritual, que é o próprio espírito e a alma. E nesse sentido, eu quero valorizar o que Paulo falou. E quando Paulo falou, é uma outra época. Ele fala para um povo que vivia numa cidade muito progressista, uma cidade de Éfeso, um centro comercial, cultural, intelectual e até religioso da época. Mas o mais importante é que Paulo destaca, e não apenas para os irmãos que viviam lá na cidade de Éfeso, na época que Paulo escreveu, lá no primeiro século da história da igreja, não. Esse texto, ele vale para os nossos dias. E Paulo, desde aquela época, quando ele escreveu, ele está valorizando os aspectos espirituais para o ser humano. E qual que é o grande aspecto espiritual que Paulo está relatando nesse trecho que nós lemos e nesse versículo que eu estou destacando? Paulo dá ênfase à redenção através de Jesus Cristo e fala até que esse é um fato que foi consumado no início da era cristã, né, com a morte de Jesus Cristo, mas que era já programado, era plano de Deus lá nos tempos eternos, diz a palavra de Deus, antes da fundação do mundo. E Paulo destaca aqui também, nós fomos abençoados. E essas bênçãos que Paulo está destacando, é a principal dela, de conteúdo espiritual, chamado salvação. O ser humano, após a vinda de Jesus Cristo, onde proporcionou a salvação, e eu quero destacar o versículo que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, que crê em Jesus, não pereça, não morra sem Cristo, não pereça espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Então esse é o grande propósito de Deus. E Paulo está destacando isso, que em Jesus nós tivemos a redenção, nós tivemos a salvação. Então as bênçãos espirituais, da qual a salvação é a mais importante, tornou-se possível. Por quê? Porque até então, espiritualmente, o homem estava deslocado de Deus. Mas a partir do momento que Jesus veio a essa terra, morreu na cruz e falou a expressão Pai, está consumado, nesse momento então, para todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador da sua alma, da sua vida, e começam a colocar Jesus no centro da sua vida, para essas pessoas abre-se a oportunidade das bênçãos espirituais, repito, das quais a salvação é mais importante. E essas bênçãos espirituais, meus irmãos, elas vêm agir no nosso interior, na nossa alma, elas vêm agir no nosso espírito,
toda a porção interior, o homem interior começa a se tornar mais capacitado, mais capaz de vencer as intempéries de todos os dias. Devemos estar sempre lembrando que nós mesmo, quando recebemos Jesus e nos incluímos nisso que Paulo está falando, na oportunidade de podermos desfrutar das bênçãos celestiais, e ele fala de todas as bênçãos celestiais. Se fôssemos pensar um pouco sobre o que é isso, imagine o que Deus tem de bênçãos para liberar para o seu povo, ou para aqueles que se religam a Deus. Irmãos, é uma coisa imensurável. Nós não temos noção do que é capaz, o que isso nos capacita, ou melhor, proporciona para nossas vidas. E olha que é muito interessante, porque a nossa vida, mesmo quando recebemos Jesus, ela continua normal. Nós continuamos a viver momentos excelentes, momentos de dificuldades, momentos de grandes problemas. De repente vem momentos como esse que estamos vivendo, pandemia. Em outras épocas você vê momentos de guerra, né? Sempre está se lembrando, se recordando agora, durante esse tempo dessa pandemia, quase sempre os analistas e repórteres e noticiários sempre reportam quando foi as piores dificuldades que houve já na Terra, ou que a humanidade tem vivido. E falou-se tanto da crise de 2008, uma crise de ordem financeira, fala-se da grande crise gerada pela Segunda Guerra Mundial. Depois, voltando mais atrás, há 101 anos atrás, lá no ano de 1919, fala-se da grande pandemia da gripe espanhola. Antes ainda teve a Primeira Guerra Mundial, que quando olhamos nós com o olhar moderno, com o olhar dos nossos dias, a gente acha que foi uma coisa pequena. Mas a Primeira Guerra Mundial foi uma coisa lastimável, que atingiu todo mundo da época, especialmente a Europa, que foi o palco da guerra. Mas depois disso, em seguida, acabou a guerra, veio a gripe espanhola, que dizimou uma parcela enorme da população da época. Uma situação muito parecida com hoje. Inclusive, a ação que foi utilizada naquela época é a mesma ação que está sendo utilizada nos dias de hoje, que é o confinamento social através de quarentena, só que quarentenas de 40 dias, como a palavra diz, né? Quarentena, 40 dias. Hoje a quarentena ela está em torno de 14 dias, porque o avanço da tecnologia proporciona às pessoas saberem que em 14 dias um vírus desse não pode mais gerar influência disseminadora. Mas eu quero voltar aqui e concluindo nesse momento, só para que possamos pensar mais nos valores espirituais que estão à nossa disposição. E como que nós podemos fazer para atrair essas bênçãos para a nossa vida? Em primeiro lugar, aceitando Jesus como Salvador. Em segundo lugar, tendo uma vida de comunhão com Deus. E a palavra de Deus, toda ela, nós, os evangélicos, nós, os cristãos, que recebemos Jesus na nossa vida, a primeira coisa que nós sempre falamos é que a Bíblia é um manual para nós, um manual para a nossa vida. Nós costumamos dizer que a Bíblia é nosso manual, ou a nossa regra de fé e conduta, ou seja, nossa maneira de viver, nosso estilo de vida é pautado pela palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, essa é uma condição, eu diria, não sine qua non, porque eu acredito que a condição sine qua non, que é a mais importante, é receber Jesus para ter a salvação. E em seguida vem uma série de condições, uma delas é viver segundo a palavra de Deus. Nós chamamos isso também de santificação. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo continue a fazer com que todos nós possamos refletir no momento que estamos vivendo e o que nós podemos receber da parte de Deus. Só para concluir essa questão que nós falamos tanto aí dos problemas que a sociedade viveu, então estamos vivendo um problema enorme, para os quais os governantes às vezes até tentam mudar a tônica. Você tem notado que o governo às vezes muda a tônica da conversa para atrair para o lado político? Por quê? Porque não se tem uma solução adequada para esse problema. Eu vi uma expressão de um grande pastor no Brasil, que ele disse que que Deus colocou o mundo de joelhos. A expressão que esse pastor estava citando
de um médico que ele tinha relatado a ele. Então, é interessante, vira e mexe, a humanidade fica nas mãos de Deus, porque ele tem todo o controle, só que de tempo em tempo o próprio ser humano chega à conclusão, olha, é Deus que está realmente nos fazendo passar por tudo isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não que Deus queira o sofrimento, mas nesses momentos é que o homem reconhece quão grande é Deus e quão pequeno é o ser humano. Mas nós temos a esperança que o Senhor, através das ricas misericórdias, vai continuar nos abençoando com bênçãos celestiais que vão refletir na nossa vida terrena, na nossa vida humana. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que mensagem realmente de alerta. Que todas as bênçãos começam com uma decisão, o de aceitar Jesus no seu coração. A leitura da palavra pela missionária Noemi, que estava dizendo no livro de Efésios sobre como o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos. O pastor Hermes fez uma oração a esse respeito. Nós cantamos quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. Quer dizer, tudo começa com aceitar Jesus, é o primeiro passo. Hoje pode ser o primeiro dia da tua nova vida. Se você aceitar Jesus, se você nunca aceitou Jesus, se nunca proclamou, não, eu sou cristão, mas você proclamou com a tua boca e fez essa oração de aceitar Jesus no seu coração, se vocês não fizeram, faça essa oração juntamente conosco e orem comigo, repetindo juntamente com o pastor Oséias esta oração. A Deus Pai, especificamente Jesus Cristo. Pai querido, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por essa grande oportunidade. De aceitar Jesus Cristo. Em meu coração. E Jesus Cristo. Entra agora. Em minha vida. Entra agora. Em meu coração. E faça ali. Uma morada. Eterna. E eu confesso agora. A Ti. Como o meu único e suficiente Salvador. Me ajuda a caminhar os passos que seguem a Ti. Em Teu nome. Eu peço tudo isso. Amém. E amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aos teus pés essa noite pedindo a tua misericórdia, compaixão, que perdoe as fraquezas, e lave-nos de cada dia, nos purifique e nos santifique. Abençoa, Senhor, todos os ouvintes que estão ouvindo, os irmãos, esses que estão necessitados, doentes, Pai, que pela misericórdia de Deus sejam curados, aqueles que não aceitaram Jesus, possa abrir o coração e receber Cristo como Salvador, crer na Tua Palavra. Aqueles que estão, Senhor, longe do Teu caminho, que possam se arrepender e voltar aos Teus pés enquanto é tempo. Senhor, esses que estão doentes, esses que estão em problemas, com dificuldades, que estão nos seus lares ouvindo, Pai, essa oração, esse culto nosso, que possa, Senhor, Teu Espírito falar com eles, para que uma fé viva venha produzir em seus corações. Pai, venha abençoar todos os pedidos que fizeram, que a Tua misericórdia esteja com cada um, que alcance a bênção do Senhor. E, Senhor, e despede-nos na bênção, na paz, na proteção dos anjos do Senhor, guardando e abençoando cada um dos Teus servos e servas, em nome de Jesus. Amém. Querido Jesus, continuamos na Tua presença para Te louvar, para Te agradecer mais uma vez pelos privilégios nós podemos sermos úteis na Tua obra e transmitir essa Tua palavra aos corações em qualquer parte do mundo onde as pessoas estiverem atentas e ligadas com esse culto. Oh, Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que têm fome e sede de justiça, abençoa esse culto que nós estamos transmitindo online, Jesus bendito. Guarda cada coração, cada família,
Senhor bendito, sabemos que nós estamos passando tempos difíceis e jamais passamos, mas sabemos que o Senhor está conosco para nos guardar, para nos livrar de todo mal, porque a tua palavra diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda, à nossa casa. Assim abençoa essa família, a família do pastor José Johnson, a minha família, a família de todos nós que estamos lá, familiares que estão no Brasil, que estão em outros lugares, as famílias da tua igreja amada também, que estão atenta à tua palavra. Guarda cada um na tua paz, que mal nenhum venha à nossa tenda, mas que nós sejam guardados e protegidos e abençoados. Nós queremos no teu poder, nós queremos estar guardando e nós protegidos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que reina e vive para sempre. Amém. Estamos mais uma vez na tua presença, Senhor, agradecidos a ti, Senhor, Senhor, pelo teu cuidado, pela salvação das nossas almas, por estarmos, Senhor, em pé, Senhor. Ó Deus, e podemos te adorar. Nesse momento eu quero orar, Senhor, por cada um dos membros da nossa igreja, Senhor. Todas as famílias, ó Pai, que nesse momento estão também orando conosco através desse culto. Também, Senhor, os demais irmãos, Senhor, que estão nos ouvindo, amigos que também estão nesse momento sintonizados conosco. Ó Deus, eu peço agora, Senhor, venha abençoar a cada um, venha dar tranquilidade, Senhor, principalmente conforto espiritual, Senhor. Nós oramos e pedimos uma bênção especial, Senhor, pela nação em que estamos vivendo, Senhor. Ó Deus eterno, nesse momento desta pandemia, onde, Senhor, muitas vezes os governos sentem até dificuldade, mas nós sabemos que Tu és o Senhor que dá, Senhor, ó Deus, a estratégia. Tu és o Senhor que dá, Senhor, ó Deus eterno, porque tudo está nas Tuas mãos. Oramos também pelo nosso Brasil, ó Pai. Abençoa o Teu povo naquele país, ó Pai. Ó Deus, também dá, Senhor, ó Deus, ó eterno, levanta vozes, levanta pessoas, levanta, Senhor, o Teu povo, ó Deus, como que venha o Senhor proclamar o Teu nome, Senhor, e juntos possamos, Senhor, dizer que aquela nação, Senhor, é do Senhor, assim como essa nação em que estamos vivendo aqui, Senhor, os Estados Unidos é do Senhor. Ó Deus, também proclamamos o Teu nome ao redor do mundo, Senhor, onde estiver alguém orando conosco nesse momento, em qualquer país, Senhor, ao redor da terra, que possa estar também agora, Senhor, sentindo, Senhor, a mesma comunhão, a mesma paz, o mesmo gozo espiritual que nós estamos sentindo, porque, Senhor, nosso conforto vem dentro do Senhor. Ó Deus, a esperança vem em Ti, Senhor, toda a nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado por todos vocês que estiveram conosco durante este culto. Convidamos você a continuar participando conosco. Se puder, inscreva-se no nosso canal, procure participar conosco de todas dessas postagens que nós estamos fazendo, que não são postagens de cunho pessoal, mas nós estamos procurando trazer cultos para que você, nesse tempo que tem dificuldade de estar reunido na igreja, possa estar conosco. Queremos também que brevemente poderemos estar reunindo, nem que seja grupos menores, mas enquanto isso não acontecer, estaremos postando cultos para que você aproveite esse momento para adorar a Deus conosco. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelo teu apoio, por estar compartilhando com os teus amigos, com os teus conhecidos, talvez com os teus grupos do WhatsApp, essa mesma mensagem que você está recebendo da parte do Senhor. Deus abençoe a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo reine em cada coração, hoje e sempre. Amém e amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.